Olá, hoje nós vamos falar sobre expressões regulares, que são uma ferramenta que serve para você encontrar padrões em textos. E a gente vai falar sobre como se constrói uma, quais são os detalhes que estão por trás delas. E meu nome é Caio Gomes, engenheiro de software, trazendo conteúdo para você aprender muito mais. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora entender um pouquinho mais desse mundo. Para começar, vamos entender o problema que a gente está olhando. Imagina que você quer encontrar todas as palavras que começam com um certo padrão ou que tem um certo padrão no meio delas. Então você pode, por exemplo, pegar o padrão Ale, que pode ser chalé, poderia também ser Alessandro, também poderia ser Alexandre. Se você tivesse que encontrar todos os padrões dessas palavras, seria muito difícil. Imagina que a gente tem esse texto aqui que a gente está olhando agora. Então, esse texto ele vai ter palavras ali dentro. E se a gente quiser encontrar todas as palavras que elas têm alguma letra E, a gente vai ter que buscar por palavras uma a uma. Se a gente for fazer isso normalmente, a forma que a gente faria isso seria que a gente ia ter que buscar para cada palavra, a gente vai olhar para todas as letras dela e verificar. Beleza, essa palavra tem um E, então a gente vai pegar esse E, vai verificar e vai olhar por ali. Se a gente começa a buscar padrões mais complexos, como por exemplo, a palavra começa com D, tem um E e termina com um S, isso começa a ficar muito complicado, sabe? Porque a gente vai ter que escrever um programa como esse aqui, que ele vai buscar em cada uma das palavras que a gente tem, ele vai criar uma lista de palavras finais. Para cada uma das palavras, ele vai criar uma máquina de estados, vai olhar cada caractere dessa palavra e vai olhar, beleza, começa com D, que é o estado 0 aqui. Beleza, se começa com D, vamos para o próximo estado. Tem algum E aqui em algum lugar? Se existe algum E, a gente pode ir para o próximo estado, que é ver se encontra algum S. E esses padrões podem ficar muito complexos e dar muito trabalho para você escrever. Só de ver o quão complicado isso aqui ficou, a gente sabe que não é uma boa forma. Então, para isso existe o regex. E o regex ele permite a gente criar isso de outras formas. Vamos dar uma olhada nele aqui agora. Para isso, a gente vai usar esse site aqui, que é regex101.com. A gente escreveu aqui o mesmo texto que tem lá no nosso VS Code. Para esse primeiro momento, vamos olhar para um padrão muito simples, que é o padrão específico, que é, vamos verificar se aqui a gente tem a palavra EU. Beleza, a gente encontrou ali algumas expressões que tem esse EU. Então a gente consegue encontrar todas as localizações que tem aquela expressão específica. Mas lembra do nosso cenário? A gente quer encontrar palavras que começam com D, tem o meio E e elas terminam com S. Para isso a gente vai olhar para outra propriedade do regex. Vamos olhar para os modificadores do regex. Primeiro deles é que a gente vai poder encontrar modificadores de repetição. Existem dois tipos de modificadores de repetição para o regex. Se a gente coloca, por exemplo, a gente vai encontrar todos os locais que a gente encontra A. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar o primeiro modificador de repetição, que é de 1 até infinito. E a gente coloca aqui A+. Então ele vai encontrar todos os locais em que a gente tinha o A repetido mais de uma vez. Se a gente coloca a estrela, significa que você tem o A repetido 0 ou mais vezes. Isso vai ser extremamente importante para a gente resolver o problema que a gente tinha antes. Então, bora dar uma sacada aqui. Se a gente consegue criar uma expressão que ela tem um D, a gente consegue encontrar todos os locais que apareceram D. Agora a gente quer verificar se existe um E no meio da palavra. Para isso existe um outro modificador, que é o ponto. Esse ponto significa que ele tem uma letra qualquer. Se eu coloco, por exemplo, D ponto, ele vai me dar todos os locais em que eu tinha um D seguido de um caractere qualquer. Ó, DI, DO, DA, DO, DE. Todas essas localizações elas foram encontradas aqui. Vamos olhar para o que a gente precisa encontrar para o nosso padrão então. Para a gente alcançar isso, a gente vai colocar um D, vai colocar um ponto e um S. Beleza. Isso cria palavras que começam com D, terminam com S e tem um caractere no meio. Se eu quiser colocar uma quantidade qualquer de caracteres, eu posso botar um asterisco. Ele é um modificador de repetição. Então o que acontece é, o que veio antes dele, ele vai repetir. Então se eu coloco aqui ponto asterisco, significa que eu estou repetindo aquele caractere qualquer quantas vezes ele for. E ele começa aqui, ó, Deus, o que aconteceu aqui, eis. Então ele pegou um D, colocou qualquer caractere no meio do caminho e colocou um S no final. Beleza. Vamos olhar para o próximo problema que a gente tem. Eu quero que apareça um E aqui no meio. Então coloco aqui no meio um E. Beleza. Existe um E aqui. Então ele pegou só essa sentença. Se a gente tirar o E, esse dar com isso amigos,
ele estava aqui. Agora não está mais quando a gente coloca o E. Porque o E ele virou uma parte necessária da sentença. Mas ele precisa terminar com E. Então, se eu colocasse, por exemplo, aqui um I, ele só estaria colocando aqui, ó, dar com isso. Porque estaria aquela sentença. Mas eu quero que o E esteja em qualquer lugar dessa expressão. Então eu vou simplesmente repetir o ponto asterisco que ele diz. Beleza, qualquer caractere repetido quantas vezes for necessário. Então eu vou colocar agora na minha expressão tudo que começa com D, tem um E no meio e termina com um S. Mas você pode ver aqui que ele não pegou uma palavra, né? Ele pegou uma expressão qualquer. E isso não é o que a gente queria. A gente quer uma coisa que ele seja uma palavra. Para isso, a gente consegue fazer o seguinte, a gente tem aqui uma referência rápida. E ele traz diversos modificadores de regex. O primeiro que a gente vai olhar aqui é se ele está numa palavra. E a gente vê aqui que existe um caractere especial barra ao contrário B, que define se aquilo ali é uma palavra em si. Então a gente consegue colocar aqui barra B, que define que é o limite de uma palavra, e no final ele também tem que estar no limite de uma palavra. Então a gente conseguiu criar uma expressão regular que descreve aquele programa que a gente tinha antes, que era extremamente grande e complexo, de uma forma bem simples. Voltando aqui para o nosso programa, a gente consegue utilizar essa fórmula que a gente acabou de encontrar de um jeito muito mais inteligente. Para a gente ter o padrão que a gente queria lá, vamos copiar o que a gente tinha copiado e vamos jogar aqui. Beleza, salvando aqui, rodando o nosso programa, ele vai dar um conjunto de informações, o local onde ele encontrou, e a gente vai ver que o texto ele não está muito bem colocado. Por quê? Porque ele começa com uma palavra, termina numa palavra, que é o nosso amigos, mas acaba que ele encontrou um texto muito grande no meio do caminho. Como é que a gente faz para se livrar desse tipo de problema? A gente precisa ir atrás agora da próxima categoria, que é não pode existir espaço entre esse caminho aqui e esse caminho daqui. Para isso, a gente pode ir para outra categoria do que a gente está buscando. E a gente vai trocar esse ponto, que é qualquer coisa, por um caractere alfanumérico de palavra. Então a gente pode escrever aqui um barra W, ao invés daquilo, que é um caractere alfanumérico. A gente só trocou o ponto para se livrar daquele problema, dois espaços. Então, vamos rodar aqui, e aí beleza, a gente encontrou nossa palavra, que era Deus, e a gente está aqui no índice 9, ele dá o texto de entrada, e a gente consegue ter um conjunto de informações interessantes sobre aquilo que a gente estava buscando. Se a gente coloca um G aqui no final, ele vai fazer uma busca para todas as palavras que estavam ali, e ele vai retornar para a gente só as palavras. Então, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais inteligente. Então, se coloca aqui em algum outro lugar, discotecas, a gente consegue simplesmente rodar de novo e ele vai encontrar para a gente a palavra discotecas também, sem a gente ter que se preocupar muito, de um jeito simples para a gente buscar esse tipo de palavra, expressão. Vamos olhar para agora algumas aplicações do regex, algumas que são bem comuns. Vamos construir aqui um regex então, para a gente poder validar nomes de usuário de Twitter nele. Então, para a gente fazer isso, vamos dar uma sacadinha aqui num outro texto de exemplo que a gente pode utilizar. A gente pega aqui esse outro texto de exemplo, vai para nosso buscador novamente, a gente troca o texto que está lá e esse texto a gente vai tentar começar a buscar nomes de usuário de Twitter nele. A gente precisa de quê? A gente precisa que tenha um arroba no começo, que seja seguido por um conjunto de caracteres que são alfanuméricos, pode ter ponto, pode ter underline, pode ter traço, e a gente quer que ele não tenha espaço no meio. Beleza. Então, para isso a gente pode criar uma outra forma de buscar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente coloca o arroba, porque o arroba a gente quer, com toda certeza. A gente quer um caractere que ele seja alfanumérico, ou que ele seja uma pontuação, um traço ou um underline, que também são aceitos em caracteres do Twitter. Então, o que a gente pode fazer para cá? Se a gente colocar um barra W, a gente vai ver e mandar ele repetir continuamente, a gente vai ver que ele consegue encontrar várias coisas, mas a gente vai ver também que se eu tivesse, por exemplo, aqui, um outro handler, que esse aqui é o do meu Instagram, ele não pega porque ele está sem o ponto. Mas beleza, vamos lidar com isso. Como é que a gente pode lidar? Se a gente não tem esse W, a gente pode descrever o tipo de palavras que a gente quer. E para isso a gente vai usar esse operador que é um colchete. Ele basicamente agrega palavras para você poder colocar palavras diferentes de um conjunto só.
Então a gente pega o colchete e aqui a gente vai colocando tudo que a gente aceita. Ah, aceita A, aceita S, aceita D, aceita B, aceita E, aceita M, aceita I, aceita A. E a gente pode colocar o alfabeto inteiro aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E a gente também aceita ponto, a gente aceita vírgula. A gente tem que capar o ponto porque ele é uma expressão regular. A gente também aceita vírgula, a gente também aceita traço. E a gente aceita underline. Acho que vírgula não é aceita no Twitter, então a gente tira ela. Então bora lá. Ponto, traço e underline eles claramente são aceitos. A gente consegue encontrar, mas puta, muito trabalho fazer isso aqui, cara. Então como é que a gente pode fazer isso para poder lidar com esse alfabeto todo de uma forma simplificada? A gente pode fazer o seguinte, a gente coloca a primeira letra de uma sequência, coloca um traço, coloca um Z. E a gente descreveu todos os caracteres minúsculos. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar com um A maiúsculo, botar um traço, colocar um Z maiúsculo e a gente também descreveu caracteres maiúsculos. Isso faz que a gente crie um arroba de Twitter. Uma vez que a gente fez isso, a gente consegue pegar todos os arrobas, mas ele também pega os e-mails, o que a gente não quer. Então o que a gente precisa fazer é precisa dizer que ele não pode vir com nada antes dele. Então a gente vai criar outro grupo opcional aqui e a gente vai dizer, beleza, pode ser qualquer um desses, mas ele não pode, e a gente coloca esse circunflexo para dizer que não pode ser alguma coisa dentro desse grupo. E ele não pode ser o seguinte, ele não pode ser um caractere. Então, tudo que não seja caractere vai estar vindo aqui. Mas se a gente vê, isso aqui tem um problema muito grande. Por quê? Porque ele colocou espaço dentro do nosso grupo. E a gente quer que ele não esteja aqui dentro. Então como é que a gente vai lidar com isso aqui? Para a gente lidar com esse problema, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar uma coisa que chama grupo de captura. Que é, se a gente coloca a expressão aqui, ele vai criar uma expressão à parte que ele chama de um grupo de captura. Que serve para você, por exemplo, reescrever palavras mais para frente. Se você for utilizar o regex de um jeito mais complicado, mas não vamos nos ater com isso aqui. Vamos só saber que isso aqui serve para a gente poder dizer que esse grupo você não adiciona na nossa expressão. E a gente pode criar outro grupo de captura, e aí o segundo grupo é o que interessa a gente. Se a gente coloca interrogação 2 pontos, ele vai sumir com o nosso grupo de captura, e o grupo que importa é só o grupo do arroba. A gente pode copiar isso daqui, e lá para o nosso VS Code agora, a gente troca essa expressão aqui pela expressão que a gente estava utilizando lá. Pode trocar essa função para um match all, que ele vai dar também os grupos de captura para a gente. E a gente pode iterar para cada um dos matches que a gente está fazendo e pegar o primeiro grupo que ele encontrou. Então, o que ele vai retornar para a gente são os grupos encontrados que a gente estava buscando ali. Uma outra expressão interessante que a gente pode buscar aqui nesse texto são os IPs que a gente tem aqui. O que é um IP se não uma sequência de 3 números repetidos de 1 a 3 vezes? Então, basicamente, é um número que ele vai se repetir. Então, a gente pode descrever um número. A gente vai usar um caractere que define um número qualquer, então um dígito. O dígito, ele é seguido de um ponto 3 vezes e termina com um dígito que não pode ser seguido de um ponto. Então, aqui a gente vai ter que 3 vezes. Esse colchete ele é a mesma coisa de uma estrutura de repetição que a gente tinha visto antes, como o mais ou o asterisco, só que ele define um número específico de vezes que isso tem que ser repetido. Esse dígito aqui, ele pode ser repetido de 1 a 3 vezes. Então, é um dígito qualquer de 1 a 3 caracteres de repetição. E ele é seguido por mais um dígito, que pode se repetir até 3 vezes. Dessa forma, a gente coloca aqui, coloca uma repetição de mais 1 a 3 dígitos. E aqui a gente tem o nosso IP. Então, vamos lá rodar de novo. Se a gente coloca aqui para printar nossas palavras, a gente tinha, utilizando um match normal, quando a gente roda isso aqui, a gente obtém os nossos IPs 127001, 0000, 101010.1. Então a gente consegue utilizar esse tipo de coisa para construir várias outras expressões. Eu vou deixar aqui linkado aqui embaixo um artigo que eu tinha escrito que ele explica detalhadinho algumas dessas expressões. Tem alguns exemplos de código para você brincar lá também. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, deixa a sugestão de próximo vídeo. Valeu, vou deixar aqui linkado mais 2 vídeos para você assistir. E é isso, muito obrigado, tchau!